Olá, boa noite, saudações a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossas atividades. Quem for chegando aí, quem for chegando já vai dando um alô e informa se o áudio e a imagem está tranquila, está boa, se a gente pode continuar, certo? Bem, estamos aí iniciando as atividades do curso de Licenciatura de Geografia, a modalidade à distância da Universidade Estadual da Paraíba, com o nosso componente curricular Biogeografia, onde a gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre os biomas do mundo, dando continuidade à nossa aula que tivemos há 2 semanas atrás. Ok? Esperar o pessoal chegando aí. Quem for chegando vai dando um alô, certo? E nos informa se o vídeo tá legal, a imagem, o som, certo? A gente vai estar iniciando as nossas atividades de biogeografia. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema de biomas do mundo e vamos ver se conseguimos entrar na parte do Brasil, que é a nossa proposta, certo? Quem for chegando, dá um alô e a gente vai estar iniciando já as nossas atividades. Então, a gente vamos indo aqui, certo? Bem, a gente já começamos a trabalhar com biomas, vimos, né, que quando falamos de biomas estamos falando em grandes dimensões de área, certo? Trabalhando principalmente a questão da vegetação e da fauna. Então, ou seja, trabalhamos fauna e flora para considerar um bioma. Lembrando que antigamente nós tínhamos o conceito de formação vegetal, certo? Porém, como o nosso autor aqui diz, houve uma diferença, né? Tem uma diferença por conta que a ideia de bioma tenta entender tanto a questão da vegetação como da fauna, tá? Gustavo vem chegando aí, tranquilo, obrigado pelo feedback. E aí eu vou dar uma avançada, certo? Só para a gente recapitular um pouco, certo? Já falamos que a questão dos biomas é um conteúdo muito importante, porque desde sexto ano você já trabalha com esse conteúdo. Então, é muito importante o professor ele ter condições de trabalhar e criar estratégias, certo? Falamos que essas classificações de biomas eles podem variar. Estamos trabalhando com essa classificação com base nesse autor, Tropmeier, de 2012, um livro sobre biogeografia, certo? Onde ele vai trabalhar aí essas 11 classes de biomas, certo? Que ele vai chamar de grandes biomas do mundo. Tá? E quando falamos de biomas, é muito importante fazer relação direta com clima, com relevo, que vão influenciar bastante na própria configuração do espaço, certo? A questão dos solos também influenciam, tá? Mas o solo ele já é uma coisa pouco verificável para a gente em sala de aula, porque a gente não conhece toda a condição de solo do mundo, tá bom? E aí ele começa a falar da distribuição dos biomas intertropicais, certo? Aqueles que estão dentro dos trópicos, a floresta equatorial, vai mostrando aqui os mapas. É importante sempre referenciar no mapa, tanto o mapa do bioma como o mapa do clima, certo? As savanas, né? A gente falou que, em certo modo, tanto o cerrado como a caatinga são considerados formas de savana. Alguns hoje advogam que a caatinga ela é totalmente diferente da savana, tá bom? Mostramos aí, né? Aí vem as classificações, savana úmida, savana seca, savana espinhenta. Aqui a gente poderia considerar aqui a tipo do cerrado, a savana espinhenta, tipo da caatinga, certo? As regiões extratropicais, aí a gente vem com os desertos, semidesertos.
tá? E aí, claro, é importante dizer, né, temos desertos frios, desertos quentes, certo? Vegetação mediterrânea. A gente falou que esse nome se dá principalmente porque está em volta ali do mar Mediterrâneo. Porém, vocês percebem que ele está distribuído em vários locais, ok? E aí, falando da floresta latifoliada mista ou decídua, certo? Concentra ali na área da China, Japão, no leste da América do Norte, na América do Sul, certo? Então, ou seja, ela é uma floresta latifoliada, lembre-se, a gente falou de latifoliada porque ela tem folhas largas, certo? E ela chama de decida porque elas decaem, certo? Mista decida porque no período mais rigoroso, nesse caso, normalmente, o inverno, muitas folhas caem, tá? E aí mostramos alguns tipos de árvore que temos, né? A fauna, né? Então, alguns tipos de fauna, e agora a gente vai entrar efetivamente no assunto novo, certo? Então, bem, a gente vai falar das estepes. As estepes, como o próprio nome diz, né, e que nos dá a entender, é uma vegetação, um tipo de vegetação muito baixo, meio que gramínea, certo? Então, ela ocorre em vários locais do mundo, só para você ter um exemplo, na região ali dos Estados Unidos, Canadá, parte da Europa, no leste europeu, na Ásia, na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, o que a gente conhece como pradarias, certo? Na Austrália, na Oceania, né? Então percebam que essa forma de vegetação, ela se distribui por vários locais do mundo. E aí, qual é uma das características? Primeiro, devido à maior continentalidade, o clima se apresenta-se mais seco, com precipitação anual entre 600 e 800 milímetros. Verifica-se deficiência hídrica no solo, principalmente no verão, impedindo o desenvolvimento de espécies arbóreas, certo? Os verões são quentes e o inverno muito frio. Então, uma característica das estepes é que elas dão normalmente a chuva. Nós, nordestinos, podemos dizer, tá, mas uma precipitação de 600 e 800 é alta para a nossa realidade, principalmente ali para a região sertaneja. Isso. Porém, como tem uma deficiência no solo, não há existências, de maneira geral, de espécies arbóreas. Lembra que eu falei de arbóreas, né? Normalmente é acima de 10 metros, frondosas, são espécies arbóreas, certo? Então, por isso que na estepe você vai ter o que a gente chama de vegetação gramínea, meio que uma grama, um pasto. Os verões são quentes e os invernos são muito frios. Então, se vocês perceberam, né, por exemplo, no sul, a gente temos as pradarias. As estepes caracterizam-se, né, por ser gramíneas. As estações mais propícias ao desenvolvimento da vegetação é a primavera, porque aí você está saindo de um período mais frio e indo para um período quente, por isso que aí elas se desenvolvem mais. As faunas características são roedores, bisons, um tipo de bovino, certo? Cachorro de pradarias, mas também atualmente há a criação de muito gado bovino, tá? Então, as estepes, por ter essa característica meio que uma gramínea, um grande pasto, houve a inserção do gado bovino. Lembrando o quê? Que muitas vezes quando há essa inserção, há também a retirada da vegetação natural, e aí você coloca capim, por exemplo, certo? Então é importante perceber essas mudanças. Então, só para vocês terem uma imagem do que a gente está falando de estepe, certo? Damião chegando aí, boa noite, salve, salve, seja bem-vindo, certo? A gente está falando, fizemos uma rápida recapitulagem, certo? Do que a gente vimos sobre biomas no mundo, e comecei agora a falar sobre as estepes, que é o ponto onde a gente iniciou, onde a gente paramos e iniciamos hoje efetivamente. Por exemplo, na Rússia, o Pampa Gaúcho, as estepes da Patagônia Argentina. Então vocês percebam que é uma vegetação que, de maneira geral, é gramínea, e quando você tem uma vegetação mais alta, é um tamanho arbustivo, ou seja, até 6, 7 metros. Então, de maneira geral, é uma vegetação baixa, muito propícia para a criação de animais, certo? Você tem criação de cavalo, de gado, então é muito propício isso, as estepes. E aí você tem um pouquinho da fauna aí, né?
que a gente falou, cão de pradarias, lebres selvagens, bison, que parece um tipo bovino, né? Um touro, meio que um touro forte, certo? Então esse é um tipo de fauna das estepes. No nosso caso, é importante, nós como professores, né, de geografia, é importante ver qual é a relação, a relevância, por exemplo, desses biomas para a gente, certo? Não só da estepe. Então, o que nós devemos sempre buscarmos é como despertar o interesse no aluno, tá ok? Próximo ponto, vamos ter as florestas de coníferas das regiões temperadas. Como o próprio nome diz, já é uma floresta de coníferas, ou seja, não estamos falando de grandes árvores de formato de cones, né? Então isso é importante porque são de regiões temperadas, onde há a presença de neve. E o que o autor ele vai dizer? Ele vai dizer que a área de ocorrência estende entre 55 e 70 graus de latitude norte. É importante dizer que a grande maioria das florestas de coníferas elas estão a sua representação no norte, e ela forma um cinturão contínuo interrompido apenas pelos oceanos, certo? Ué, seja bem-vindo. Tô rápido? Eu vou devagar, certo? Ah, sim, porque não entrou quase ninguém, né? Bem, é porque eu achei estranho, né? Então... Oxente, não tinha chegado não, foi? Ah, sim, mas está no mesmo link, né, do canal. Boa noite, Paulina. E aí, Kevin, tudo bem? Ah, tá um pouco... Ah, não sei. Eu liguei aqui, pessoal. Eu liguei normal, aí não apareceu. Eu falei, acho que o povo tá pensando que é folga, né? Que foi semana passada. Mas assim, pessoal, então só recapitulando, vou voltar bem rapidinho. A gente basicamente fez uma revisão e eu falei sobre as estepes. As estepes, sim, tá certo, Paulo, né? Eu não sei o que houve. Então eu vou recapitular bem rápido. As estepes, a gente parou aqui nas estepes, certo? As estepes são um tipo de vegetação em forma de gramínea. Ela está espalhada por vários locais do mundo. Por exemplo, no Brasil, o que a gente chama de pampa gaúcho, é um tipo de espécie Ah, eu abri outro canal, foi? Eita! Me desculpa, povo. Depois eu coloco. Ah, é porque... Ah, desculpa. Então fui eu. Foi erro meu. Depois eu tento colocar esse vídeo lá. Mas foi erro meu. Eu nem percebi quando eu abri no YouTube que estava no canal, que está no meu perfil, Leandro, né? Eu gosto mais de gerar no mapas e texto, certo? Espera aí, rapidinho então. Não, vocês querem que eu mude ou dá para seguir? Eu posso seguir? Agora que eu tô vendo, né, que tem eu. Dá para me seguir, não posso? Então vocês informem aos colegas, então foi um erro meu. Senão eu mudo. Querem que eu mude? Aí eu acho que vocês vão ter que entrar. Agora que eu vi que eu tô errado, eu tô errado aqui na situação. Mantenham. Continua, dá para continuar tranquilo. Avisem os colegas, porque realmente foi um erro meu, certo? Então vamos lá, né? Voltando, né? Então foi perdão. Então, as estepes é um tipo de vegetação, certo? Ela é uma vegetação que se caracteriza, basicamente ela é um pasto, tá bom? É o que a gente chama de gramínea. Percebam que ela está espalhada por várias regiões do mundo, tá ok? No Brasil, aquilo que a gente chama de pampa gaúcho é o que a gente, de maneira geral, chama do bioma steppes, certo? Vocês percebam que há uma precipitação para a gente, nós nordestinos, até boa, porque é entre 600 e 800 milímetros. Porém, por haver a deficiência no solo, ou seja, o solo não tem muito nutrientes, certo? Ela impede o crescimento de espécies arbóreas. E além disso, você tem verões quentes e invernos frios, tá bom? Então, é nesse caso que se caracteriza as estepes, certo? Como eu já disse, são vegetações rasteiras e elas se desenvolvem mais na primavera, porque você sai do período frio e naquele meio termo do inverno para o verão você tem a primavera, então é o período que ela mais se desenvolve, tá?
A fauna, como já disse, né, tem muitos roedores, cachorros dos matos, bisões, aí eu vou mostrando. E atualmente ela é muito ocupada pela criação de gado, tá bom? Agradeço aí o Gustavo, né? Tem o Kevin, Mariara, Cássia, Divanilda, Vilanésia, o Hélio, GSL, José Roberto, Paulina, Lígia, a Cássia, Mariara, certo? Obrigado aí, foi um erro meu mesmo, tá? Mas aí existe esse link também, mas foi erro meu, porque eu estou tentando sempre publicar no Mapas e Texto, tá bom? Depois eu vou até ver se eu consigo transferir esse vídeo para lá. Tá? Então me perdoem e vamos para frente, né? Eu que estou errado, Daniele. Eu que estou errado. Eu que publiquei no lugar errado. Foi mal, né? Bem, Kevin fala que as steppes parecem com a tundra. Deixa eu mostrar uma foto. Mas qual é a diferença? Que nas steppes, de maneira geral, você não tem geadas, ou seja, neve constante, certo? Geada até você pode ter, certo? E a tundra, além disso, a tundra ela tem uma característica que ela não forma essa camada vegetal, uma gramínea tão forte e alta. Normalmente a tundra são muito mais líquidas ou gramíneas muito menores do que essa, tá bom? Essa aqui, ela forma meio que um pasto, por isso que ela vai sendo ocupada pelo gado. Além disso, é importante dizer que muitas vezes você tem a retirada da vegetação natural e, por exemplo, coloca capim, outro tipo de pasto, tá bom? Foi isso, Ernesto. Foi um erro meu. É porque eu entrei no YouTube e nem notei que tinha mudado o meu perfil, tá bom? Isso, na tundra, ela se forma permafrost. Só que essa permafrost é relativa ao solo. O solo ele é tão congelado que ele não permite ter enraizamento, ou seja, as raízes elas não se aprofundam, tá tranquilo? Mas a gente vai ver mais na frente, tá? E aí, ó, um tipo de animais, né? A gente já viu que você tem uma região de gado, você pode ter uma região de criação de cavalo. Então, esses animais, esses quadrúpedes grandes, eles se deram super bem nessa região, certo? E aí você tem a fauna local, de cão de padrarias, lebre selvagem, bisões, ok? Aí vamos entrar agora nas florestas de coníferas das regiões temperadas. Como ele já fala, região temperada, então a gente vai ter altas latitudes, ou seja, 55 graus e 70 norte. A gente só vai ter floresta de coníferas de grande porte no norte, certo? Então, se vocês perceberem aqui pelo mapa, vocês vão ver meio que um cinturão, certo? Então, tanto no leste e oeste, você vai ter um giro, tá bom? Então, quando a gente fala de regiões de coníferas, a gente está falando sempre do norte. É importante dizer, por ele estar em alta latitude, como a gente já viu anteriormente, é uma região que é muito fria, que neva, onde a parte mais rigorosa, quando a gente falou da vegetação, né, é a questão do frio. Tá bom? Isso, Cássia, foi mal, certo? Realmente eu estou encabulado agora. Realmente foi um erro meu, tá bom? Me desculpa, mas já sabe, se acontecer outro problema, eu não deixei nenhum tipo de recado, é porque errei de novo, mas eu espero não errar mais, tá tranquilo? Então, ó, só para vocês entenderem, isso é muito importante, né? Para Köppen, que é uma classificação climática, ele vai dizer o seguinte, que esse clima, né, da região das coníferas, ele é um D na porção sul e um E na porção mais norte. E o que significa um D? É uma temperatura do mês mais frio é inferior a -3, ou seja, no período de inverno é sempre abaixo de -3, certo? O mais frio. E o mais quente superior a 10. Então, a região, quando você está no inverno, é menos que -3, certo? Mais frio é inferior a -3. E quando você está no período mais quente, ele é superior a 10 graus Celsius. E o E significa o que na classificação de Köppen? Que a temperatura do mês mais quente é inferior a 10 graus. Então, é por isso que a gente fala que ele é um bioma de alta latitude, certo? Por quê? Porque ele praticamente é frio constantemente, certo?
Sim, aí Kevin pergunta assim, existe possibilidade de se mudar um bioma? Olha, bruscamente, quando a gente fala de natureza é meio complicado, né? A gente está falando de aí, são milhões e milhões de anos se adaptando. Pela teoria colocada hoje, né, do aquecimento global, existe uma possibilidade de mudanças bem mais rápidas. Então, a única possibilidade de realmente mudar um bioma seria uma mudança global, dentro de uma perspectiva. É o tempo, é uma forma de relevo, é o local onde ela se está. Só que nós já vimos que a movimentação de placas ela é contínua, só que ela é muito lenta. Então, a gente falar de mudança de relevo, mudança de posição é muito difícil, certo? Então, hoje, dentro dessa perspectiva, a teoria do aquecimento global, das mudanças climáticas, seria a possibilidade mais rápida de mudar um bioma, ok? Isso, né? Você está lembrando bem, hoje é dia da Caatinga, né? 28 de abril, dia da Caatinga, e também dia da educação. Salve, salve a todos nós, né? Isso, Hélio. Essas florestas, né? Como a gente já viu, se você percebeu, o Hélio coloca aqui, né? Você vai ter que parte no Canadá ainda é bem preservada, certo? Porque tem pouco, mas aquela floresta que é bem próxima aos centros urbanos, elas já foram bem devastadas, certo? E outra parte aqui, ó, como aquela parte que é mais próxima às regiões urbanas aqui tanto ali na Europa Oriental, na Rússia, realmente devastaram muito, mas tem muita região ainda que mantém um vigor, por conta que você não tem moradia, não tem moradores próximos, né? O distanciamento do povoamento, certo? Mas, de fato, elas são bem devastadas, certo? O clima rude, com o verão extremamente curto, de 1 a 3 meses, se desenvolve todo o ciclo, então todo o ciclo biológico de vida é entre esse 1 e 3 meses, certo? E o que quer dizer esse ciclo biológico de vida? Muitas vezes os animais eles vão fazer a questão da reprodução num momento curto desse. As árvores, né? Ou seja, elas recarregam, dão flores, dão fruto, tudo num momento muito curto, certo? As florestas são geralmente muito homogêneas. Lembra que a gente falou que normalmente a grande diversidade se dá onde você vai ter sol, certo? Energia solar. E aí fala, né, que predomina o tipo de pinos, picéia na Ásia Central, essa Larex e Ibex. A taiga siberiana, grande parte da Mata Virgem, como eu disse, né, é difícil explorar a parte da Sibéria, né, aquela parte da Rússia, então é mais difícil. A taiga clara, que também é chamada isso, né, ela já é mais aberta, né, então ela já é mais fácil de explorar. Na América do Norte, as coníferas constituem a floresta canadense, certo? Numa faixa mais estreita que a Eurásia, é composta pelo pinheiro branco, pinheiro canadense. Lembrar que o Canadá ele explora muito madeira, certo? Claro que hoje existem muito plano de manejo sustentável, certo? A fauna é formada por esquilos voadores, mamorta, insetos, alce, urso marrom, certo? Então você sempre vai ter uma microfauna e uma macrofauna, certo? Então só para vocês terem uma ideia, né, o que a gente está falando, que é as circunfoliadas, né? Então esses pinheiros, como a gente já sabe, eles têm esse formatozinho meio que triangular para facilitar quando a neve cai, para eles não ficar agarrados junto à própria árvore, folhas. Então por isso que esse tipo de folhagem, ela não é aquela folha lá que folheada aberta, ela é meio que pequenas agulhas, né, para não perder nem a transpiração e nem permitir a questão da neve. Então essa é uma das características, tá? A questão da fauna, o esquilo voador, a marmota, o urso marrom, né? Então a gente vai ter sempre uma macrofauna, sempre uma microfauna, certo? Uma macrofauna em alguns locais é um pouco menor em termos de porte e outras são maiores, tá? A tundra, como a gente falou, no extremo norte da América do Norte e Eurásia, e ela acontece também em algumas ilhas do hemisfério sul. No hemisfério sul, a tundra não é tão presente. Por quê? Porque no caso do hemisfério sul, nós temos uma maior área de mar.
tá bom? Ou seja, a parte oceânica no hemisfério sul, certo? E principalmente nas altas latitudes, certo? Ela é bem maior do que no hemisfério norte, como o mapa mostra. Percebam quantos continentes temos aqui. E aqui, claro, a gente está falando aqui, né? Temos a Antártica aqui, e aqui a gente tem pouco continente. Por isso que em algumas ilhas minúsculas você tem a tundra, certo? E aí, como já falei, né? Esse T significa que a precipitação é inferior a 100 milímetros, na classificação de Köppen. É importante dizer que a média normal, anual, é de 10 graus negativos, certo? No verão, chega na média de 5 graus, ou seja, é um frio constante, certo? É um frio, na verdade, é um congelamento constante, onde você tem neve praticamente o ano todo, certo? Você vai ter 2 meses aí com uma pouquíssima camada de neve no locais mais baixos, mas você vai ter geadas aí praticamente o ano todo, tá? E aí, dentro daquilo que a gente falou, né, é o permafrost, que significa basicamente que o solo ele é congelado, por isso que o solo ele é pouco profundo. Sendo pouco profundo, você não tem condições de criar uma vegetação que necessite raízes. Então, basicamente, você vai ter alguns líquens e musgos enquanto vegetações, certo? Muito gramínea, certo? Aí você vai ter o que se chama de geofitas. Basicamente, são plantas que vivem no verão muito curto, certo? Então, ela completa o ciclo vegetativo em algo de 1 mês, certo? E por isso que Por isso que se predomina líquens, musgo e fungos, certo? Em ambientes mais protegidos dos frios, você tem arbustos anuais, ou seja, pequenos arbustos, certo? De maneira geral, os animais, temos o rena, urso, ganso, cisne, pinguins, principalmente no sul, naquela região mais fria, tá? É importante dizer que no Polo Sul não há essa questão de tundra, certo? No Polo Sul não há uma vegetação. Você vai ter alguns líquens, alguns fungos, mas não vegetação, tá certo? Só para dar um exemplo, né? Só para dar um exemplo de alguns tipos de animais. A tundra se desenvolve no Polo Norte. O Polo Sul não há vegetação, como eu já disse, só a presença de alguns líquens e musgo. Todavia, no Polo Sul, os animais são os pinguins imperador, não, os pinguins de Madagascar, né? Eu lembrei de agora. Não, os pinguins imperadores, né? Focas, baleias, elefantes do mar. Existem alguns tipos de peixes, certo? Que moram habitam, melhor dizendo, no Polo Sul, tá ok? Bem, pessoal, alguns biomas a gente falou de maneira bem geral, porque também a gente não conseguiria falar de um por um, tá? Mas a gente vai começar a tocar hoje, falar um pouco sobre os biomas brasileiros, tá? Ok? Cássia, ela fala assim, eu vou fazer review para a prova. Isso, Cássia, salvo me engano, se eu não estou enganado, a prova está prevista para vocês. Bem, acho que vocês já foram informados, né, que em virtude dessa questão da não possibilidade de atividades presenciais, a avaliação de vocês vai ser à distância. E, se eu não estou enganado, é dia 16 ou é 17, 16, 17, são 2 dias, salvo me engano. E a nossa avaliação vai ser na semana, se eu não estou enganado, dia 12. Dia 12 de maio a gente vai fazer uma revisão para avaliação, mas a avaliação vai ser bem tranquila, tá? Não se preocupem. E nosso objetivo é que vocês... Nosso interesse é muito mais que vocês aprendam, tá? Que vocês aí se estimulem a estudar esse tema e possa desenrolar aí na atividade em sala de aula, tá? Se eu não estou enganado, é 16, 17, né? Então, aí na semana da prova, eu vou trabalhar com ele. Lígia, eu não decidi porque a gente vai ter que dar uma modificada nos layouts da prova, mas eu acredito que vai ser basicamente só sobre os biomas mesmo.
tá bom? Mas aí na semana eu faço aquela revisão, acho que talvez na próxima semana eu já digo os conteúdos bem mais certinho mesmo, tá? Porque aí vocês estudam, tá tranquilo? Bem, pessoal, os estudos do bioma, certo? O Tropmeier vai dizer que os estudos do bioma tornam-se importantes para a compreensão do espaço geográfico, porque é muito importante a gente entender que o acontecer humano, a nossa ação, se dá em cima desse substrato, que é a superfície da Terra, que tem vegetação, que tem rio, que tem clima, que tem relevo. Então é muito importante nós, como geógrafos, entendermos todos esses relacionamentos e a gente fazer uma real interpretação. E como professores é essencial a gente ter em mente que todas essas relações são relações passíveis da gente usar em sala de aula, tá? Passível da gente usar em sala de aula. Por quê? Porque é aquilo que o aluno vê, é aquilo que o aluno vivencia, certo? Bem, e aí quais são os desafios na sala de aula sobre esse tema? Primeiro, temos que partir da vivência dos alunos. Então, eu diria, vou mostrar a vocês daqui a pouco, mas eu diria que vocês trabalharem com o tema biomas do mundo, sem você fazer relação direta com o que o aluno vive, é muito complicado. Eu acho que esse é um desafio para a gente, certo? Como transformar esse assunto dinâmico, motivador e que desperte curiosidade? Aí eu coloquei interrogações para vocês. Então, isso, pessoal, é uma coisa que nós devemos estar repensando, pensando e repensando. Com a situação que estamos vivendo hoje, possivelmente, vamos ter uma inserção maior dessas perspectivas de ensino à distância, ensino remoto. Então, isso talvez vai possibilitar que o professor possa usar outros recursos mais efetivamente para a sala de aula, certo? É importante a gente usar outras formas de linguagem, cinemas, documentários, tem muitos vídeos sobre a Amazônia, tem muitos vídeos sobre os Estados Unidos, certo? Sobre o Brasil, focando no Brasil. Então, nós podemos usar isso. Então, é muito importante, né? Uma coisa que eu acho legal você conhece alguém que viajou para um local de bioma diferente? Uma pessoa que foi para a Amazônia, para a região norte? Uma pessoa que foi ali para a região do Cerrado? Uma pessoa que foi para o Rio de Janeiro, que teve esse contato mais perto? Uma pessoa que foi para o exterior e voltou? Então, você também pode chamar ele para compartilhar, mostrar umas fotos, porque isso entusiasma. Eu coloquei essa perspectiva, não de simplesmente, vai ser como? Não. É para o aluno entender que ele, como ser humano, ele também pode conhecer outras realidades, e isso é importante que ele minimamente conheça, a partir dos livros, a partir do estudo, que ele conheça a existência de outras realidades. Que o mundo não é só aquilo que ele conhece, certo? Então, ele pode ter outras possibilidades. Então, esses são os nossos desafios, ok? Isso fala de estudar a Caatinga, a Mata Atlântica, né? De fato, é interessante. E a gente vai ver agora no Brasil. Né? O Hélio fala que a Paraíba tem 2 biomas. Isso, nós temos assim, né? Se a gente fosse falar do ponto de vista de vegetação, a gente pode dizer que temos até mais algumas áreas. A gente temos uma área litorânea, que no primeiro momento a gente vai ter mais uma vegetação de praia, que é um pouco rasteira. Depois vamos ter uma vegetação da Mata Atlântica. Vamos ter uma área de transição. Então, essa área de agreste, certo? É uma área de transição que ela é muito rica, porque você começa a ver vegetação. Quando, por exemplo, aqueles que vocês forem sentido, né? Quem vai sentido, sei lá, do sertão para João Pessoa, do João Pessoa para o sertão, então você começa a ver áreas de transição, certo? E aí, efetivamente, a gente vai ter o semiárido, a Caatinga, né? Então, eu particularmente vejo que a Paraíba é muito rica nessa questão da diversidade ambiental. E nós devemos aproveitar. Eu sei que é muito difícil em sala de aula, também. Também tem os manguezais, o ambiente costeiro, né? Desculpa, não falei dos manguezais, tem um ambiente costeiro também, certo? Bem, então vamos lá, né? Hernando está falando, já foi para o Pantanal. É interessante a gente colocar essas experiências para os alunos verem que é possível, né? Certo? Então, muito importante. Aí, algumas referências, né? Lembrando, estou terminando a aula, certo? Vou continuar outro sobre o bioma Brasil.
Protejam-se do coronavírus. A gente está vendo que está crescendo aqui na Paraíba. É importante fazer nossa prevenção, cuidar de nós e cuidarmos dos outros, certo? Aparecida, seja bem-vinda, né? Aparecida Alves, seja bem-vinda aí, certo? E obrigado. Turma, eu vou mostrar agora, eu consegui pegar um equipamento lá na universidade, e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui, pronto, isso aqui é um projetor que eu tenho, né, basicamente. E aí eu abri aqui um livro didático, certo? Só para mostrar, é aquele livro da Moderna Expedições Geográficas, tá bom? É um livro bom do ponto de vista, certo? Ele é um livro muito... Eu gosto dele, eu já li algumas partes dele. Eu acho que ele é um livro que ajuda bastante o professor. E aí eu vou mostrar basicamente só um pouquinho como ele trata alguns assuntos. Isso, Denise, tem as áreas de restingos, manguezais, né, que são biomas, mas eles são bem mais restritos. Quando falar do Brasil, a gente vai talvez tocar a mão um pouquinho nele, né? Então eu vou falar um pouquinho desse livro aqui, só para vocês verem um pouco. Para vocês entenderem como ele aparece. Então, ó, isso aqui é no 6º ano, pessoal. Livro de 6º ano. Um aluno que, muitas vezes, é um livro de professor esse, certo? Mas o conteúdo aqui é o mesmo do aluno. Então, perceba o seguinte. É um livro de 6º ano. Onde o aluno ele basicamente vai ter aí 11 anos. E aí ele já vai se deparar... ele se depara com um conteúdo que ele é muito... Eu digo sempre que o conteúdo do 6º ano é um conteúdo muito pesado, porque normalmente os alunos não têm esse costume de fazer umas leituras. E aí, além de leitura, então, por exemplo, você vai falar aqui, o título dele, né? Terra, grandes paisagens vegetais naturais, vai ter um mapa de biomas, certo? Das grandes paisagens, certo? São aqueles biomas que a gente falou, tá bom? Você, então, professor, ele vai ter que apresentar um mapa desse complexo. Eu vou rir um pouquinho, porque assim, é muito complicado mesmo. Certo? Então o professor tem que pensar, refletir de como ele vai trabalhar isso. E aí, depois, os autores, eles apresentam aqui os biomas: tundra, floresta conífera, taiga. Mostram uma foto, sempre são ilustrados, certo? Mas percebam que é uma dificuldade. Deixa eu passar aqui. É uma dificuldade para o aluno relacionar isso com a vida dele. Praderia, vegetação mediterrânea, certo? A savana. Então imagine você falar que aquilo que a vida toda ele conheceu como caatinga, na verdade é savana. Certo? Mas não estou dizendo que o livro não presta. Estou dizendo assim que nós nos devemos criar estratégias para a gente trabalhar. Até o livro ele vem dando muitas estratégias, ele vem trazendo muitas dicas, né? No final aqui, dica de leitura, outras atividades aí para ser feitas, né? Então, assim, dá para fazer muita coisa, dá para se aproveitar muito no livro. Mas o que eu estou falando de maneira geral, certo? É que é uma coisa complicada. E aí, da mesma forma, no livro do 6º ano, eu estou tentando mostrar isso para vocês fazerem essa compreensão comigo, tá? No livro de 6º ano, no caso desse aqui, né, das explorações geográficas, do Mary Adams, ele também apresenta, ele vai falar um pouco sobre os biomas no Brasil, certo? Aí Kevin está falando que a savana você conhece, né? Bateu os olhos num leão e uma árvore dessa sozinha na mata. De fato, né? Mas o que eu estou falando, no Brasil, no caso aqui do Brasil, no livro, ele já traz também um pouquinho sobre os biomas brasileiros. Então perceba que ele traz um mapa do que é os biomas, certo? E depois um mapa de como está sendo usado e devastado esses biomas. Então perceba que é uma relação difícil de você fazer. Como é que a gente vai trabalhar efetivamente com esses mapas? São muito ricos mapas,
Mas aí traz essa dificuldade. Como eu trabalho efetivamente com o mapa em sala de aula para muitas vezes alguns alunos que não conhecem. E aí também vem aquilo, né? Eles apresentam um conteúdo, deixa eu botar aqui de maneira que vê, apresentam algumas fotos, certo? Mas assim, infelizmente, é muito pouco. E principalmente para a carência que nós temos. Se talvez tivéssemos alunos que fossem viajados, os pais viajassem, conhecessem o Brasil, seria mais fácil, mas nós não temos, certo? Mas aí eu estou falando, são possibilidades, né? Só para um exemplo, né, ele dá uma dica aqui de cinema. Hoje a maioria dos livros já trabalham com isso, né? Filme, música, né? Ele vai falar do Cerrado, Marca dos Cocais. Fala um pouquinho da Caatinga. Então, percebam que ele vai tocar em todos os assuntos que vamos falar, certo? Porém, é muito pouco, diante daquilo que a gente viu que é muito complexo. Então, por exemplo, para mim entender essa Caatinga, eu tenho que fazer relação com clima, com relevo. Dentro dessa proposta desse livro, ele apresenta anteriormente relevo, ele apresenta anteriormente clima, e depois ele vem com vegetação. Ótimo. Mas como é que eu vou fazer essa relação, numa relação mais próxima da vida do aluno? Então, esse é um desafio que eu coloco para vocês, certo? Eu não consigo, eu estou estudando um pouco sobre isso, mas é uma coisa assim que essa busca de compreender esses grandes temas dentro da escola é uma dificuldade. E aí, claro, eu acredito hoje que com as multimídias, com as tecnologias, facilitou muito, certo? Facilitou muito, por quê? Porque o professor hoje ele tem capacidade de trazer um documentário, ele tem capacidade de mostrar foto, vídeos, então facilita muito, tá? Então, fica aqui uma pequena visita que a gente colocou aqui, certo? Num livro didático. Lembrando, eu acredito que vocês com certeza já trabalharam em outros componentes com o livro didático, certo? E é fundamental o livro didático, eu não estou negando ele não. Eu quero que vocês entendam que o livro didático hoje está muito rico, tem muita informação boa, muita imagem boa, muito mapa bom, porém, o nosso alunado, de maneira geral, ele ainda não tem plena capacidade na aula de desenvolver com um livro didático bom, certo? A gente não temos essa capacidade. Além disso, falta outros materiais, outros recursos. Tranquilo? Bem, pessoal, tiver alguma dúvida, vou falando aí, que aí eu tento complementar daqui, certo? Bem, a gente hoje vai iniciar a falar um pouquinho sobre biomas do Brasil. Vocês viram que eu falei um pouco sobre biomas, né? Dentro dessa coleção, onde a gente vai ver esse esquema de bioma bem detalhado, basicamente é no 6º ano. Quando a gente vai estudar Brasil, a gente não vai mais trabalhar com um conceito de bioma. Por quê? Porque quando estuda Brasil, a gente vai trabalhar dentro de um contexto de região. A maioria dos livros trabalham o Brasil dentro do contexto de região, certo? E aí eles não valorizam mais o fator bioma. Eles podem falar, mas não vão trabalhar, certo? Não vão trabalhar tão profundo. No 6º ano, nós vimos que eles trabalham bem mais a questão dos biomas. Mas quando a gente vai falar de região, não vão trabalhar tanto com esse conceito de bioma. Eles vão falar da vegetação de maneira geral. Até porque a gente vai ver que existem diferenças, certo? E aí é muito importante ter essa sincronização de ideias, certo? Simara fala que esse livro é muito bom, ele é muito bom, mas os livros de hoje, de maneira geral, eles estão com uma qualidade boa, né? Seja bem-vinda, Damiana, não tem problema não, depois você verifica lá na nossa página lá de vídeo, certo? Obrigado, Denise, fala aí tranquilo, né? Foi tranquilo. Eu acho sempre muito importante, pelo menos eu, né, enquanto professor formador, falar um pouco do livro didático. Porque vocês têm que entender como aquilo que a gente vem falando, ele é aplicado no livro didático, certo? Então, por isso que eu estou falando.
E aí, Ernest fala, né, que o livro didático ele é base, ele é um instrumento de disciplina, como uma ferramenta lúdica. Também, o livro didático ele tem muitas críticas, tem. Mas o que é muito importante é que ele é uma ferramenta importantíssima, porque é o principal recurso material que nós temos, né, didático. E, além disso, o importante é o professor não ficar prisioneiro dele, tá? E é muito importante vocês conhecerem livro didático, trabalharem com livro didático. Como eu já falei, perturbem seus professores, eu sou muito disso. Perturbem seus professores para eles sempre falar, professor, como esse conteúdo ele ocorre na sala de aula. Tá? Eu, pelo menos, sempre me esforço a pensar isso. Tranquilo? Bem, vamos falar um pouquinho sobre biomas do Brasil. A gente não vai falar de todos, certo? Vamos falar pelo menos um hoje e acho que na próxima semana a gente já fala de outros. Então, o nosso objetivo é conhecer os principais biomas do território brasileiro, refletir sobre suas formas de trabalho, sobre as formas de trabalho, sobre o tema em sala de aula. Então, é muito importante não só vocês conhecerem os biomas, mas entenderem como eles são apresentados em sala de aula, como você vai trabalhar com eles em sala de aula, quais são as estratégias, como eu devo ligar. Como eu disse, quando a gente está falando do Brasil, de maneira geral, ele é bem mais fácil ser ensinado em geografia. Por quê? Porque a gente, mesmo que a gente não conheça de ver, mas constantemente a gente vê televisão, vê um filme, vê uma rádio, alguma coisa que está dentro do contexto do Brasil. Então, possibilita ao aluno, ao adolescente, né, a entender mais esse contexto, certo? Mas aí o professor ele tem que criar estratégias para deixar a coisa ser mais tranquila, tenha mais prazer, mais curiosidade em descobrir, certo? Bem, para a gente ter uma compreensão dos biomas do Brasil, a gente já falou do conceito de bioma, é importante considerar que o território do país, o território brasileiro, ele é continental. Tanto em termos de latitude, certo? E longitude, ou seja, de leste a oeste, de norte a sul, o Brasil ele tem uma dimensão gigantesca, certo? Então, pelo Brasil ter uma dimensão gigantesca, ele ocorre uma grande diversidade de biomas, certo? Então, vocês vão ver que o Brasil tem vários biomas. Lembrando que dentro de um grande bioma podem ter diferenças também, grande diferença de vegetação. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso bioma da Caatinga, mas temos regiões na Caatinga que a gente tem o chamado brejos de altitude. Ou seja, aquela vegetação mais verde, que precisa de umidade, que normalmente está relacionada à questão das altitudes, certo? Então, essa grande diversidade é muito importante a gente relacionar com relevo. Se você olhar uma parte de explicação da questão dos biomas, está com relevo e clima, certo? Então, mais uma vez, é sempre importante a gente relacionar, quando vamos falar de biomas, relevo e clima. No livro didático, ele já faz essa relação, tá? Ele já faz essa relação de relevo e clima e depois vem apresentando as questões da vegetação. Então, normalmente, até quando apresenta as regiões, ele apresenta relevo, clima e depois vem a parte de vegetação, certo? Eu não sei, Kevin, se a gente pode usar essa ideia de subbiomas, né? Porque deixa uma coisa abaixo, mas nenhum bioma ele é totalmente homogêneo, certo? Seriam, como a gente disse, né? São formas diferentes, que aí depende, claro, das quilometragens, né? Mas você vai ter aquele bioma que ele tem uma representação mais homogênea e dentro você vai ter alguns núcleos, né? Que fazem parte desse bioma, mas muitas vezes divergem totalmente, certo? Então, é importante, toda vez que a gente for ensinar sobre biomas, falar sobre biomas, né, numa sala de aula, nós temos que ter o auxílio do mapa para a gente ver como esse bioma ele se apresenta em relação ao relevo, principalmente as altitudes, e o clima, tá ok? Kevin pergunta, um deserto no meio do oásis, mas aí a gente tem, por exemplo, você tem um bioma deserto, o oásis não é outro bioma não, tá?
E aí ele vai fazer, normalmente o OAS ele tem uma explicação aí para ter, mas por exemplo, você na região do semiárido, falando aqui na Paraíba, na região do semiárido aqui você tem um brejo paraibano, que é uma área grande, certo? E verde, totalmente distoante. Você anda 10 km saindo do brejo paraibano, você já vai pegar uma área de semiárido. São as chamadas áreas de exceções, né? Então, dentro do bioma pode ter diferença, não é totalmente homogêneo, certo? Bem, no Brasil, com base no IBGE, a gente vai ter esses principais biomas aqui: o Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Além disso, a gente vai ter o bioma marinho, que seria o marinho costeiro aqui, né? Que seria o quê? Quando a gente fala, são tipos, nesse caso a gente pode falar, né, de animais, alguns tipos de vegetais, né, alguns seres que estão no mar. Tranquilo? Aí como eu coloquei, né, todos os biomas existem áreas de exceções, por exemplo, nosso brejo, né, a gente está numa área na Caatinga, porém, por uma questão do relevo, certo? No caso aí o Planalto da Borborema, certo? Ele segue, e as nuvens úmidas que eles impactam diretamente no que a gente chama de escarpa oriental, na parte mais leste do Planalto da Borborema, você tem uma grande umidade, e essa umidade ela conformou uma região diferenciada, certo? Bem, pessoal, falando sobre o Brasil, é importante dizer, e quem deu uma olhada hoje no avatarzinha para a noite, viu que eu coloquei, eu vou mudar um pouquinho, viu que eu coloquei um manual do IBGE, certo? Quem puder, claro, a gente não vai cobrar ele, né, mas é importante que vocês salvem. Ele é um manual técnico da vegetação brasileira, e o que é interessante disso? Aqui ele vai falando como é a classificação da vegetação de maneira geral, certo? Muitos termos aqui, a gente vai, um ou outro a gente vai estar usando, mas não vamos verter nele o estudo, né? Mas é muito importante vocês terem. E outra coisa interessante é que ele vai falar os tipos de classificações que existem, as classificações de vegetação no mundo universal, certo? E ele também vai mostrar algumas classificações brasileiras, certo? As classificações florísticas de Marte, aí ele vai falando o período aí. Eu acho que isso é muito rico para a gente, como professor, a gente entender como chegou no momento que nós temos, certo? E além disso, né, ele vai trabalhar com a classificação atual, né? Claro que, por exemplo, ele não fala de bioma, não vai trabalhar com a característica de um bioma amazônico. Ele vai falar, por exemplo, ele vai falar das florestas ombrófilas, né? Ombrófilas, desculpa. As florestas ombrófilas. Então, deixa eu passar aqui. Ele vai falar das florestas ombrófilas. Por exemplo, região florística do Brasil, sabana, floresta. E aí ele vai falando do tipo de floresta. Ele não trabalha com o termo bioma. Mas é interessante para a gente conhecer e saber como é que a gente chega, como é que a gente conhece alguns tipos de classificação. Tá bom? Então, é muito importante aí vocês abaixarem. No IBGE, no site do IBGE, tem muita coisa boa que vocês conseguem abaixar gratuitamente, certo? Então, estejam sempre de olho, tá bom? Realmente, ele traz muita classificação. São muitas classificações mais históricas, mas num determinado período era a classificação que estava valendo e tinha uma lógica científica. Ninguém classifica a vegetação assim à toa, tinha uma lógica, certo? Bem, e aí lembrando, essas classificações elas podem variar, tá bom? Classificação de biomas elas podem variar, mas de maneira geral, no Brasil a gente considera esses como os nossos biomas, certo? São 6 biomas, 7 com o marinho. Tá? O primeiro bioma que iremos falar hoje é o bioma Amazônia. E aí, a primeira coisa que chama, né, é a grande dimensão territorial. É o nosso maior bioma, e um dos mais rica diversidade que tem, certo? Ela ocupa quase metade do território brasileiro. Quando a gente fala de bioma,
é algo em torno aí de 40% do território brasileiro, 45% do território brasileiro, né? 8 milhões, desculpa aí a vírgula, né? 4.196.943 milhões de quilômetros quadrados. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, são em torno de 2.500 árvores e, segundo informações do MMA, ele vai dizer que 1/3 de toda a madeira tropical do mundo é representada aí na floresta da Amazônia, certo? 30 mil espécies de plantas. E aí ele coloca aqui, das 100 mil da América do Sul, 30 mil está nesse bioma. Então, percebam a diversidade ambiental, certo? Tanto da fauna e da flora do bioma amazônico. Ele vai com a WWF, que é importante a Organização de Proteção do Meio Ambiente, né? Coloca, né, que até agora já tem classificação científica pelo menos de 40 mil espécies de vegetais. Percebam que muitas vezes se altera, né? Mas 427 espécies de mamíferos, 1.294 de aves, 378 de répteis, 427 de anfíbios, cerca de 3 mil peixes na região. Então, para a gente perceber inicialmente que aqui estamos falando de um bioma que ele é muito rico, certo? Da perspectiva da diversidade ambiental, ele é extremamente rico. Vocês sabem, naturalmente, que quando a gente fala de Amazônia, as discussões internacionais também são muito fortes, certo? Todo mundo pensa que é dono da Amazônia, né? Ou que todo mundo pode falar sobre a Amazônia, mas de maneira geral, a maior parte da Amazônia ela está no Brasil, certo? Bem, uma coisa que é muito importante a gente definir é o seguinte, que quando a gente está falando da Amazônia, é importante dizer que existe uma Amazônia legal. Essa Amazônia legal ela é uma delimitação política, principalmente para a questão de políticas públicas, certo? Então, essa Amazônia legal, como vocês estão vendo, por exemplo, pega a parte toda do Mato Grosso, Piauí, Maranhão, certo? Essa é o que a gente chama de Amazônia legal. Foi instituído nos idos aí de 1960, não me lembro bem coisa, mas foi instituída a Amazônia legal. O bioma Amazônia ela é uma delimitação natural, certo? Então, percebam que você vai ter estados da nação que tem parte do bioma, mas não está na região, certo? Não está na região norte, certo? Ou está na Amazônia legal. Então, por exemplo, quando a gente fala de bioma, um exemplo aqui, o Mato Grosso, você tem a parte norte do Mato Grosso, você tem aqui o bioma amazônico, ele se apresenta na parte norte, porém, na parte mais sul aqui, você não tem a presença do bioma Amazônia. Todavia, quando a gente fala de Amazônia legal, o Mato Grosso como um todo ele participa. E essas duas formas de regionalização também se diferem da questão da região norte. Região norte, ela é uma definição, a região norte, ela é uma definição com base, a região nossa, não é o nosso modelo de região não, ela foi com base na questão natural, mas é uma definição política também, tá? Denis pergunta, e o Piauí? O Piauí ele faz parte da região da Amazônia Legal. Por quê? Ele não tem o bioma Amazônia, mas ele é uma faixa de transição. Tá? Então, você vê aqui, ó, partezinha aqui do Piauí, ó, tá dentro da Amazônia Legal. Tá? Mas ele é uma área de transição, certo? É muito importante dizer que quando a gente está falando de bioma, não está falando de uma linha tênue, né? Cheguei aqui, por exemplo, aqui é semiárido, para cá já é Amazônia legal. Aqui é a Caatinga, para cá... Não, você tem uma extensa faixa de vários centenas de quilômetros de transição, certo? E aí, por isso que nesse caso, a parte ele está na Amazônia legal, mas ele está totalmente fora do bioma Amazônia, certo? E aqui está dentro da região norte, certo? Então, Denise, por isso que a gente tem que fazer essas diferenças. E é importante dizer que no livro didático, normalmente a gente não vai trabalhar muito
com o conceito de bioma Amazônia. A gente vai trabalhar muito com o conceito de região norte. Então, por exemplo, se no primeiro momento eu falei que no Mato Grosso tem floresta amazônica, ou o bioma Amazônia ele é presente. Mas, quando eu vou falar de região norte, o Mato Grosso não está presente. Certo? Então é importante vocês terem isso em mente. Bem, eu vou tentar avançar aqui bem rapidinho, só para vocês verem, né? Mais uma vez aqui eu trago o livro, só para vocês verem que como o mesmo livro, só que agora eu estou falando do 7º ano, certo? Certo, eu estou falando aqui do 7º ano. Bem, aí vamos lá, né? Como é que ele apresenta aqui? Então você vai ter o conceito de região norte. A gente está falando de bioma Amazônia, certo? Mas aqui você vai ter o conceito. E aí, normalmente, como eu já falei, né, região norte ou Amazônia. Então, eu entendo, né? Quando a gente fala de região norte, é uma coisa, bioma Amazônia é outra, né? Aí fala novamente, né, sobre aqui a Amazônia que vai trazer, né? Isso aqui vem muito da tua resposta, Denise. Aqui, esse mapa, né? Ele vai falar de Amazônia continental, ou seja, o que a gente fala de Amazônia num contexto geral, certo? O que é a Amazônia legal e o que é a região norte. Então, se a gente for pegar o que é a Amazônia num contexto geral, vai na Venezuela, Colômbia, Peru, nas Guianas, Suriname, na Bolívia, tudo ali, vegetação Amazônia. A gente podia falar do grande bioma Amazônia, de maneira internacional, certo? Mas se eu falo da região norte, eu já delimito, principalmente nos estados brasileiros. E se eu falo da Amazônia legal, eu vou lá tocar no Piauí. Por quê? Porque é a área de transição. Pessoal, essa faixa aqui, ó, azul, é o que ele... Deixa eu colocar mais para cima. Essa faixa azul aqui é o que o autor está chamando de Amazônia legal. Essa Amazônia legal é uma delimitação nossa para as políticas públicas, certo? Mas essa faixa avermelhada é que onde tem a região norte, certo? Ou seja, é uma delimitação política. E essa faixa verde é onde efetivamente ocorre o bioma Amazônia, certo? Estou mostrando a vocês, né? E aí vamos ter gráfico, vamos ter site, né? E aí vem com vegetação. E aí percebam o quê? Que a gente já vai trabalhar com um novo tipo de mapa. O mapa agora não é mais o mapa do bioma, é o mapa da região, certo? E por enquanto a gente fica nisso aqui. Eu vou voltar para terminar esse ponto, senão eu não consigo. Então, pessoal, é muito importante que vocês tenham essas diferenças em mente, tranquilo? Bem, como eu já mostrei, né, de maneira geral, a região do bioma Amazônia ele é dominado por planícies, regiões baixas, de 0 a 200 metros. Tem alguns locais mais altos, mas de maneira geral por planícies, certo? E a gente tem um grande planície aí do Rio Amazonas. O principal tipo de clima é o equatorial, mas a gente lembrou, né, que ele tangencia também essa parte tropical, certo? Se caracteriza por ser uma floresta equatorial, megatérmica, latifoliada, perennifólia, com vegetação hidrófila e higrófila. Lembram dessa classificação? Então, o que é uma floresta equatorial? Que ela é um clima bem quente e bem úmido. Megatérmica por quê? Porque ela é uma floresta quente do ponto de vista de temperatura. Latifoliada, as folhas são largas, grandes, certo? Perennifólia, porque normalmente essas folhas não caem no período de chuva, de questão do período mais extremo. Vegetação hidrófila e higrófila. Hidrófila, aquela que ela fica ou constantemente na água ou em algum tempo ela fica dentro da água. E higrófila, aquela vegetação que precisa de muita umidade. Essa é aquela caracterização que a gente viu nas aulas anteriores. Então, é muito importante você, professor, saber desse tipo de classificação, porque ela é uma classificação muito mais próxima da realidade do aluno, certo? E aí o IBGE ele também coloca a classificação que, quando a gente fala sobre a classificação fitossociológica e biológica, ele vai dizer que
é uma floresta ombrófila densa, ou seja, no bioma Amazônia a gente tem essa classificação de floresta ombrófila densa. Normalmente essa ombrófila são árvores de folhas largas, certo? Floresta ombrófila aberta, floresta estacional sempre verde e campinara, certo? Então, o que isso quer dizer? Que normalmente são florestas mais densas, tem uma região que a floresta é mais fechada, tem uma região que a floresta é mais aberta, tem uma região que a floresta é mais sempre verde, e tem uma região que a floresta, ela praticamente vira um cerrado, ela é bem residual. A gente vai mostrar alguns modelos, né? E aí, falando de vegetação, né, são árvores de porte arbóreo, de maneira geral, árvores muito altas, acima de 20, de 30 metros, certo? Cássia pergunta, o relevo e o clima e Caatinga em todos os livros do Fundamental. Eu acho que você perguntou, né, se tem a explicação sobre relevo, sobre o clima, sobre a Caatinga. Eu mostrei agora no livro do 7º ano, tá, Cássia? De maneira geral, quando ele apresenta essa parte mais aspectos físicos, ele sempre apresenta relevo, clima, e aí mostra a questão da vegetação, tá bom? Pelo menos nesse aqui, eu não sei em outro, mas de maneira geral, eles sempre trabalham isso, tá? Deixa eu passando para a gente terminar. E aí, só para vocês entenderem, nós temos algumas terras que a gente chama de terra alta ou seca, que são normalmente vegetação que não estão em contato direto com rios, certo? Então, por isso que alguns chamam de terra alta ou seca, que são grandes vegetações que não estão em contato direto com o rio. Mas lembrando que são uma vegetação que precisa de extrema umidade, certo? É muito comum na região chover algo em torno aí de entre 1.500 e 4.000 milímetros ano. A gente viu que existem áreas na Amazônia que você tem a média de chuva de 3.000, 4.000 milímetros anos. Então, por isso que, por exemplo, é uma região que precisa de muita água, de muita umidade, certo? Então, a gente vamos ter diferentes tipos de floresta dentro do bioma. E aí, claro, se a gente quer ver essa diferença, a gente vai sair do contexto de biomas e a gente vai ver, por exemplo, a classificação do IBGE, que lá ele vem detalhando, vai trazendo os mapas, depois a gente pode estar mostrando, certo? Isso, Cássio, eles trazem de maneira bem resumida, certo? Sempre de maneira bem resumida, por isso que o professor tem que criar estratégias. Aqui a gente tem o que a gente chama de igarapé, igapé, iguapó, né? Que normalmente são uma vegetação um pouco de porte menor, mas que são próximos a pequenos rios, certo? Só para mostrar, né, a característica da vegetação, então vejam, é uma vegetação extremamente alta, você tem pelo menos umas 7, 8 pessoas para abraçar uma árvore. Claro, a gente está falando de árvores centenárias, então são árvores gigantescas, né? E é isso aqui que a gente chama de campinas amazônicas ou campinaras. Se você perceber, ela é uma vegetação mais rala, ou seja, meio que arbustiva. Isso em plena floresta, claro, em alguns núcleos, tá bom? Aí, como eu já disse, né, a Amazônia existe cerca de 30 milhões de espécies, existem macacos, mamíferos, onças, répteis, anfíbios, certo? Grande variedade de peixes, segundo esse site, que é de uma instituição que trabalha na Amazônia, corresponde a 85% de todas as espécies da América do Sul. Então, só para vocês terem mais uma noção, aqui a gente está falando aqui de uma macrofauna, né, uma fauna grande, né, cobra, o boto, a onça, tipos de arara, o jacaré. Então, é muito rica a Amazônia de maneira geral. Em sala de aula, a gente pensar em trabalhar com o bioma Amazônia, a gente tem que trabalhar dentro de um contexto da região norte, como a gente já falou, e é importante lembrar que quando a gente está falando da região norte da Amazônia, é muito importante relacionar a questão do extrativismo de madeira, dos minerais, certo? Aqui eu tenho um riozinho, tivemos o ouro em Serra Pelada, seringueiro na borracha no começo do século passado, a pecuária mais recentemente, a monocultura de soja. Então, é muito importante a gente fazer essa relação. Outra coisa importante dizer é que muita gente pensa que a Amazônia só existe mato, só existe floresta. Não, existe uma população, tem uma população indígena, tem uma forte população migrante. Então, é muito importante a gente discutir essas questões. E no livro do 7º ano aqui, ele já vem discutindo isso. Além disso,
é importante a gente discutir um pouquinho sobre que modelo de desenvolvimento existe para a região encostar. Diante disso, eu faço uma sugestão aí, 2 documentários bem legais, tem aí no YouTube, a Amazônia, Herança de uma Utopia. Ele vai pegar desde o século passado todos os grandes projetos de exploração da Amazônia, então vale muito a pena ver, algo em torno de 1h10, 1h20, mas é muito legal. E esse Amazônia, a Última Fronteira, é do mesmo diretor, Sylvie Tendler, se eu não estou enganado. Ele vai falar dos processos de desenvolvimento mais recente, até aí mais ou menos 2010, 2012, certo? Então, é bem interessante, certo? Isso, Hélio, beleza. Falar de Caatinga, né, dentro do nosso contexto, a gente tem que basicamente levar os alunos para campo, certo? E aí Cássia fala, né, que o norte que vamos passar a sala de aula, verdade, colega, apenas um. Eu acho que é isso mesmo. Eu não entendi bem tua colocação, Cássia, mas a gente tem que ver as várias relações que existem quando a gente está falando da região norte. E lembrar o quê? Que nós temos a influência aqui, talvez muitos de vocês conheçam pessoas mais antigos que foram se aventurar no norte, e é interessante ter essa experiência, certo? Bem, aí eu estou terminando o nosso encontro de hoje, até por conta da hora. Pessoal, agradeço. Desculpa aí pelo erro, depois eu vou ver se eu consigo transferir esse vídeo lá para o canal, certo? Próxima semana a gente tem que dar conta, e a gente vai dar conta aí dos biomas no Brasil todo, e eu também já falo mais ou menos dos elementos que vão cair na nossa avaliação. Tá? Agradeço demais aí a todo mundo, Cássio, Hélio, a Denise, Silmara, que estiveram aí presente, Kevin, CSL, Damiana, Ernailson, a todos aí que estiveram presentes. Me desculpa, foi a falha minha mesmo, tá bom? E aí na próxima semana a gente se encontra para a gente dar conta do Bioma Brasil, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre as avaliações na outra semana, daqui a 15 dias, tá? Qualquer dúvida, vocês inscrevem lá, mandem uma mensagem lá na plataforma e eu, na medida do possível, respondo, tá bom? Tchau, tchau, povo. Valeu aí. Se cuidem, tenham cuidado aí com a questão do coronavírus. Cuidem de vocês, cuidem de quem está próximo, certo? E aí, valeu. Tchau, tchau. Tudo de bom, hein?